Silêncio, vocês estão falando. Fecha a porta. Muito bem, uma boa noite a todos os internautas, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando nessa nova rodada, né, nessa nova, eu diria assim, nessa nova possibilidade de dialogar sobre essa grave crise pandêmica do coronavírus, né, Covid-19. Eu sou o professor Adelino, tenho feito diariamente esse trabalho de discutir com várias pessoas, né, num formato bastante livre até, mas com a preocupação de criarmos uma grande consciência e, oxalá, um grande movimento para enfrentarmos como se deve essa grave pandemia. A grande questão que nos toca, de modo particular, é a situação das comunidades mais pobres, das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, esse é o grande mote dos nossos diálogos, né? E hoje, de maneira particular, nós queremos falar do ponto de vista mais, eu diria assim, da saúde, da leitura médica sobre essa situação que estamos vivendo. Começamos os nossos encontros num rico diálogo com o ex-prefeito José Machado. José Machado, naquele momento, há quase uma semana atrás, nos apresentou uma grande proposta, né, de um comitê, de um grande quartel para gerenciar e conduzir essa grave crise, né? A partir das colocações do ex-prefeito José Machado, nasceu um documento que começou a circular pelo Partido dos Trabalhadores, e esse documento ele estrutura essa forma de enfrentamento, ele oferece as linhas gerais, né? Então, vale a pena lermos esse documento, e é interessante dizer que foi uma iniciativa que nasceu aqui, porque no primeiro programa o ex-prefeito Machado se colocou à disposição do prefeito atual da cidade, num gesto, né, eu diria assim, de muita generosidade, com a expertise não só dele, mas a expertise de outros ex-prefeitos, para pensarem junto, né, com a administração pública e com o prefeito Barjas soluções, né? A gente espera que essa porta que o José Machado abriu seja também seguida por outros setores da sociedade, o empresariado, a sociedade civil em seu conjunto. Nós entendemos que o enfrentamento dessa grave crise passa pela articulação de toda a sociedade. Muito bem, nós vamos começar essa nossa live, né, dar prosseguimento, recebendo a querida doutora Poliana Pacelo, que é médica ginecologista, doutora pela Unicamp, e é professora universitária aqui na Faculdade de Medicina da cidade, a Faculdade Anhembi Morumbi. Doutora Poliana, é um prazer, é uma alegria recebê-la e fazer esse diálogo, né? E nesse momento tão difícil, que a voz médica se faz, eu diria assim, como uma voz imprescindível, né? Eu vou passar a fala para a senhora fazer a saudação, e aí a gente começa já esse diálogo. Uma boa noite, doutora. Também cumprimento todos os internautas que nos acompanham aqui. Boa noite, professor Adelino. Boa noite a todos que nos assistem aqui hoje. Muito bem, doutora. Eu queria começar trazendo um pouco, talvez um pensamento que está lá na origem da ciência moderna, desde o filósofo, cientista David Hume, que traz a questão do empirismo. Há uma visão no Ocidente que contra fatos não há argumentos. Eu estou dizendo essa frase para ilustrar um pouco essa situação que tem vindo desde a Europa, né? Passando pela Ásia, e agora acompanhamos a questão gravíssima
na Itália, hoje os dados assustadores, né, que chegam da Espanha, e mesmo diante de dados tão contundentes, de fatos, né, tão violentos, parece que há uma dúvida ainda em relação ao isolamento, a questão do isolamento social. Eu tenho alguns amigos em Portugal. Portugal é uma coisa incrível. Hoje eu conversava com o padre Manuel Sumares, e eles estão fazendo rigorosamente o isolamento como uma forma de prevenção. Então, eu queria começar, doutora, trazendo primeiro essa imagem. Há uma realidade que nós presenciamos via televisão, né? Que as pessoas se adoecem, o sistema de saúde ele chega no esgotamento e há muitas mortes. Nesse contexto, o isolamento é, de fato, a melhor saída, o melhor caminho preventivo, doutora? Bom, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da experiência que a gente está adquirindo com os outros países, nesse momento, ele é a melhor alternativa, com certeza, né? Então, a gente também está passando por uma situação completamente nova, tudo isso é novo para todo mundo. A gente vai aprender o que a gente vai acertar, lá na frente a gente vai ver o que a gente vai acertar e o que a gente vai errar. Mas a gente precisa entender que o vírus vem chegando, ele começa na China, vem chegando, e isso nos países retardada, a gente ganha um pouquinho de tempo e a gente tem que olhar para trás e ver o que os outros países estão vivendo e a gente aprender com isso. Então, sim, do ponto de vista técnico, esse isolamento, ele é uma questão bastante importante. O que eu acho que talvez, eu sinto que existe ainda uma dificuldade nas pessoas, e as pessoas têm me perguntado bastante, exatamente o que é o isolamento. As pessoas, será que elas estão entendendo o que é o isolamento, esse isolamento social? A ideia do isolamento social é fazer com que a gente tenha uma desaceleração no processo de transmissão, para que a gente ganhe um tempo aí, para a gente conseguir ter estratégias, para a gente conseguir estudar, entender o que está fazendo e achar soluções. Então, é um ganho de tempo que a gente faz. Se as pessoas se deslocam normalmente, a disseminação ela é extremamente rápida, que foi o que aconteceu, e a gente tem que aprender com isso, com a Itália. Então, a gente tem que corrigir isso e trazer o isolamento. Eu só acho que o que as pessoas têm confundido esse isolamento, ele é um momento em que o isolamento é ficar em casa, né? É ficar totalmente em casa e sair o mínimo necessário, o extremamente necessário. Porque quando a gente entende que, nossa, está tudo alterado a rotina, então agora eu vou aproveitar e vou dar uma corrida ali, vou fazer alguma coisa que eu não tinha feito antes, vou aproveitar para ir na casa de uma pessoa porque eu preciso resolver uma questão. Então, quando você faz isso, você não está fazendo isolamento. Então, essa ideia, ela fica falha. O isolamento é deixar as pessoas do mesmo teto no mesmo teto, né? E não ficar tendo essa circulação desnecessária, realmente, senão a gente vai trocar a gente já vai ampliar a possibilidade de um contágio, porque nesse momento nós não sabemos quem já tem o vírus, quem não tem, quem está pegando a doença de uma forma leve, que não está nem percebendo muito isso, mas passa a ser um transmissor apenas. Então, a gente tem que se isolar disso, e para fazer essa parada, a gente tem que fazer o isolamento social. Então, nesse momento, ela é a melhor alternativa que a gente conhece. Talvez a gente pode, lá na frente, identificar que a gente pode ter tido alguns erros nisso tudo, mas nesse momento, com a experiência que a gente tem, com o que se apresenta, com a velocidade com que a gente tem que tomar decisões agora, essa é a melhor alternativa. Doutora, eu acho que a sua explicação ela é tão importante, e eu acho que é interessante você começar dizendo, né, do ponto de vista técnico. Esse é um outro ponto que está em debate, não é? As pessoas que não são da área médica, elas querem, eu diria assim, direcionar uma compreensão que é técnica. Quer dizer, se você precisa estar isolado, é justamente para não ter o contato, né? Eu, infelizmente,
é claro, a gente tem que sair em algum momento, né? Eu tive que sair algumas vezes, estou fazendo um esforço muito grande na minha casa de viver esse isolamento, a minha esposa, as minhas filhas, temos 3 filhas, mas a gente tem que ir ao mercado, né? E em algum momento eu cheguei até, talvez, a ser deselegante com algumas pessoas que vêm querer se aproximar e conversar, e não é o momento de conversar, quer dizer, você está no mercado não para estabelecer um diálogo, né, uma conversação. Viver esse isolamento de maneira radical. E minha filha mais velha, ela dizia assim, olha, pai, você tem que tomar muito cuidado quando você tem que sair, você ou a mãe, porque senão nós não vivemos o isolamento. Porque se vocês saem, interagem e trazem alguma perspectiva de contágio, né, não adianta nada. Então, esse é um esforço, eu acho que é essa compreensão mesmo, né? O que é o isolamento? Nós temos chamado, doutora, esse isolamento social de solidariedade social. Não é um isolamento porque nós não gostamos do outro, mas é uma forma solidária de evitar a propagação do vírus, né? Que eu não seja um vetor de transmissão. Acho que esse é um ponto muito importante e é um olhar técnico, né? Nós vivemos num tempo, talvez na era da internet, da informação, em que todo mundo quer dar uma opinião, mas nesse ponto, é preciso ouvir o médico, né? No caso, a médica. Não é isso, Poliana? Agora não é uma questão, eu acho que o que está se colocando muito no país, e essa está sendo, foi aí nessa última semana o grande ponto, que isso tentou se tornar uma questão política. Essa não é uma questão política, essa é uma questão técnica, né? Então, a gente está tendo um bom enfrentamento, as cidades, os municípios e os governos de estado conseguiram encampar esse aconselhamento técnico que já havia para se garantir esse isolamento. Então, não é uma decisão política, não é uma decisão, de fato, é uma solidariedade, porque a gente não sabe quem vai adoecer gravemente, quantas pessoas vão adoecer gravemente ao mesmo tempo. Então, essa forma da gente se manter agora dentro de casa, né? Claro, isso é um desgaste emocional, isso é um desgaste econômico, a gente sabe que isso vai ter consequências, isso já está tendo consequências, mas é a ferramenta que a gente dispõe, que nós estamos enfrentando uma coisa nova que a gente não tinha, que é uma pandemia. A gente nunca esteve acometido, nunca esteve vivendo uma situação como essa. Então, isso é o que a gente realmente tem que fazer. Então, é o momento da gente refletir por que nós estamos fazendo isso, tentar entender a lógica desse processo e aí minimizar, então, essas saídas. Claro que a gente, às vezes, precisa, por extrema necessidade, a gente precisa sair. Mas a gente tem que entender, tem que minimizar isso, e, de fato, é como você disse mesmo, não é encontrar com uma pessoa e bater papo, oi, tudo bem, e aí, como é que estão as coisas? E o que você tem feito? Nossa, que situação difícil. Não é isso, quer dizer, se a gente começa a fazer isso, a gente vai ter problema. A gente tem uma notícia aí recente, que a Angela Merkel, na Alemanha, estava colocando uma regra lá agora, na Alemanha, de que 3 pessoas não poderiam estar reunidas conversando, né? É estranho isso, mas essa é a ideia, senão... A gente está tentando falar do isolamento. Vamos chamar o jornalista Vanderlei Garcia para participar. Vanderlei vai trazer alguns dados, né? Vanderlei. Olá, boa noite, professora Adelino, boa noite, doutora Poliana. Eu vou apresentar aqui algumas notícias a respeito de hoje. Vocês estavam falando da questão do isolamento, e algo que tem me chamado a atenção é a confusão, né? Não sei se exatamente essa palavra, confusão, mas o não ajustamento de uma linha de pensamento dos governos, e que isso pode estar gerando confusão na cabeça das pessoas, afinal, elas devem ou não devem fazer o isolamento. Eu vou mostrar aqui na tela algumas notícias de hoje. Então, primeiro aqui, a questão que o ministro da Saúde, hoje, voltou a defender o isolamento, né? O isolamento que ele defendia, depois daquele pronunciamento do presidente Bolsonaro, dizendo para as pessoas não ficarem em casa,
o ministro mudou de ideia, parou de defender o isolamento e hoje defende o isolamento de novo. Então, esse é um ponto importante que queria que a gente discutisse aqui. E ainda, a respeito disso, que os estados, né, estão ignorando o presidente da República, né, e criando comitês para fortalecer o isolamento social. Como uma ferramenta, é necessário fazer nos estados e nos municípios o isolamento para impedir que o vírus se propague rapidamente. Eu queria ouvir da doutora Poliana isso, né, como que essa divergência entre o posicionamento do presidente e o posicionamento de prefeitos, governadores, secretários de saúde, o próprio ministro da Saúde, pode provocar, o que isso pode provocar na população e que efeito pode causar na disseminação ou não da pandemia. Isso, lamentavelmente, né, desde o início, a gente está vendo que a gente entrou nesse processo totalmente sem preparo, desorganizado. Até tivemos um tempo para ter algum tipo de preparo, mas não nos preparamos para isso, sabendo que isso ia chegar aqui, né? Porque isso não foi da noite para o dia, isso na China lá desde dezembro. Então, já veio muito desorganizado, e lá atrás já fazia falta, a gente já sentia, as equipes de saúde já sentiam uma falta de uma posição central definida que dissesse, olha, um pronunciamento mesmo do próprio executivo mesmo que dissesse, olha, nós entendemos, nós estamos aqui amparados tecnicamente, com muitos profissionais da área médica, assessores técnicos que nos orientam, então a conduta é assim. Então, como tem feito o pronunciamento que tem acontecido com os outros presidentes, os outros chefes de Estado nos outros países têm feito. E aqui, desde o começo, a gente não está vendo isso. Há uma dissonância, há uma divergência entre o federal e os estados e municípios acabaram encampando e entenderam a real necessidade de ter o aconselhamento técnico e seguir as normas, porque os números estão mostrando isso, lá fora, a experiência que os outros países têm mostra, evidencia isso. Não tem muito sentido aí, nesse momento, encampar uma situação política e não técnica. Então, nesse sentido, os estados acabaram saindo na frente, os municípios, e aí vai ficar, que o governo federal vai ficar isolado. Então, essa é a dificuldade, a gente precisa explicar isso para as pessoas, porque as pessoas nos perguntam, elas chegam para a gente e digam, mas olha, não teve um pronunciamento do presidente dizendo que não precisa ser tão rigoroso assim, que a gente já poderia voltar ao normal, porque as pessoas querem voltar a esse normal, elas querem voltar à vida de antes delas. Mas a gente, então, tem que explicar tudo isso, quer dizer, que nesse momento, infelizmente, o governo federal, ele se encontra perdido, né, ele realmente, ele não está entendendo, por isso mesmo ele está sendo quase que colocado de lado, né, através do próprio ministro da Saúde, e os governadores estão colocando esse executivo de lado e tentando levar a coisa mais técnica possível. Então, é muito importante sempre salientar para a população, quando eles nos perguntam, né, porque a gente carece de uma... eu estou sentindo falta de um pronunciamento que venha lá de cima, que venha lá de Brasília, então, que seja lá o ministro da Saúde dizendo, em horário nobre, mas uma coisa sistemática, uma coisa que você fala um dia, passa 2, você fala de novo, e você vai dando a ideia para a população do que está acontecendo, mas uma coisa para ajudar as pessoas, para orientar. As pessoas estão se sentindo desorientadas. Então, por mais que a gente tenha as notícias, que a gente tenha isso, a gente não imagina como as pessoas estão desorientadas. Então, eu tenho tido uma experiência interessante, porque essas pessoas têm procurado, eu tenho feito um atendimento de quase que um pronto atendimento para tirar dentro da minha área as pessoas que precisariam ir para o hospital, mas para coisas mais simples, para a gente tentar resolver no âmbito ambulatorial do consultório. Então, eu tenho feito esse atendimento, e nesse dia a dia desse atendimento, eu percebo que muitas pessoas que vão me procurar, elas não estão necessariamente até procurando por causa de algum problema específico que está motivando a saída lá. Elas estão indo lá para ouvir de mim o que elas devem fazer, quem elas devem acreditar, quem elas seguem, quem que está certo? É o prefeito que decreta estado de calamidade pública?
é o presidente que diz que não precisa ser tanto assim. Então, é um momento delicado, é um momento que a gente precisa fazer a população entender, e quando a gente tem essa chance, a gente tem que explicar, porque as pessoas não estão entendendo, porque elas não querem fazer esse isolamento. Isso é ruim, é uma coisa, foi uma coisa imposta, mas elas precisam entender o motivo real para poder justificar. Quando você explica qual é o objetivo desse isolamento e como ele deve ser feito, as pessoas mudam a posição. Agora eu entendi. Não, então faz sentido. Então, eu acho que realmente, o nosso governo está um pouco perdido. As pessoas acabam se colocando dessa forma, mas a gente tem que explicar isso, né? Doutora Poliana, tem uma imagem que vem do pensamento do filósofo Sócrates, que ele diz assim, né, é possível um cego guiar alguém, né, num momento de escuridão, né? E ele quer dizer que aquele que tem a liderança, ele está discutindo exatamente o perfil do legislador, né? Ele usa esse termo para pensar naquele que vai estar à frente, e ele está pensando que aquele que vai estar à frente, ele deve saber para onde ir, né? A questão da presidência da República, ou do governador, ou do prefeito, que não são da área, não são da área da saúde, não são médicos, né? Não seria um problema se eles, e principalmente da presidência, se tivesse o cuidado de ouvir quem é da área. Esse momento é preciso não passar receitas, né, dizer, olha, esse remédio resolve, né? É preciso ouvir a Organização Mundial de Saúde, é preciso ouvir a equipe, né, do Ministério da Saúde. Quer dizer, é uma loucura total isso que está acontecendo. E nós temos uma percepção que desde o momento, aliás, foi tema de uma reportagem hoje, desde o momento do pronunciamento do presidente até agora, há uma percepção que as pessoas estão voltando a circular pelas ruas, né? Houve um momento mais intenso de reclusão, e depois da fala do presidente, eu mesmo tenho recebido muitos e-mails, mensagens de Facebook, das pessoas questionando, né? Olha, esse isolamento, nós vamos quebrar o Brasil, etc., né? Quer dizer, e aqui em Piracicaba, até uma pergunta, uma colocação do professor Alê Brajon, que é diretor lá do Diário do Engenho, e o Alê Brajon, ele coloca, né, o que fazer ante a sanha dos comerciantes piracicabanos, por exemplo, que fazem carreatas em prol do fim do isolamento. Como convencê-los, né? Alternativas diante de uma situação que denota uma certa ignorância, né? Eu acho que aqui o caminho é justamente esse que a senhora aponta. É preciso assumir uma atenção técnica. Eu não posso trabalhar diante de uma situação tão grave com percepções pautadas no achismo, né? Quem são os médicos? Mas na era da internet, como diz, né, o Humberto Eco, né, a internet ela deu voz a todo mundo. Isso, do ponto de vista da democracia, é uma beleza, mas do ponto de vista de tomar decisões assertivas, pode nos levar a grandes equívocos, né? Então, eu acho que como pensar essa questão do líder que não tem a atenção dos setores que sabem, e mesmo esses setores que estão aprendendo, né? Mesmo os médicos. Nesse sentido, doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouco, que é aquilo bem básico. Quais são os procedimentos, né? Devemos usar luva, devemos usar máscara? Se eu tenho que ir no mercado, qual é a minha conduta quando vou e quando volto para casa? Bom, seguindo essa linha, então, pensando no isolamento, a gente precisa ter claro que, assim, a gente precisa fazer uma coisa que a gente sempre deveria ter feito, mas a gente parece que só pensa nisso nos grandes momentos de problema. A gente pensou nisso quando a gente teve a infecção pelo H1N1, e agora a gente está falando de novo, na época do coronavírus, que é lavar as mãos, né? Usar água e sabão, qualquer tipo de sabão, lavar as mãos. Então, água e sabão é uma coisa importante o tempo inteiro, porque é através das nossas mãos que a gente vai entrar em contato com alguma superfície contaminada e, sem a gente perceber, a gente vai colocar a mão no nariz, a gente vai pôr no olho, vai pôr no óculos, vai pôr na boca, e aí a gente vai acabar se contaminando. Então, isso é uma questão fundamental, que é a higienização das mãos. A gente deve fazer muitas vezes. Então,
lembrar que a gente às vezes pensa que se higienizou, então você passou o seu álcool gel, ou então você lavou a sua mão, aí você sai, você encostou em alguma outra coisa, e você pegou na sua chave do carro, aí você já contaminou aquela chave do carro, então é um processo bastante complicado. Então, a ideia é que a gente tenha sempre esse cuidado de não posso colocar a mão no rosto, na boca, no olho, lavar sempre. O uso do álcool gel, ele é super importante, mas a gente tem uma realidade. Ele está faltando no mercado hoje, né? A gente já está tendo dificuldade para a aquisição desse produto. Então, algumas pessoas têm, outras nem tiveram acesso a ele ainda, e ele já está faltando. Começa devagarzinho a voltar no mercado, mas mesmo assim, muito pouco, não o suficiente para atender a demanda que é necessária. Então, a gente diz que se a gente tiver uma pia, água e sabão, a gente dá conta disso. Mas o álcool gel é para essa situação do transporte. Então, por exemplo, para sair daqui até ali, você foi até um outro lugar, você entrou num outro lugar, não tem uma pia, não tem uma... Então, você teria a opção do álcool gel, mas, lamentavelmente, a gente está tendo falta desse produto, isso é uma realidade. A gente tem que até aprender a viver com essa limitação que a gente está tendo agora. A outra questão é que a gente tem pedido, tem feito essa orientação para as pessoas que precisam muito, por exemplo, sair, ela precisa ir fazer um exame, ela precisa ir, enfim, ela está gripada, ela está resfriada, ela está tossindo, ela não sabe o que ela tem, evita sair, se for possível, porque ela vai ser ruim para ela, a gente nesse momento não sabe se ela é uma pessoa contaminada ou não, e ela vai gerar um pânico, né, porque ela chega num lugar, ela espirra, ela tosse, ela cria uma situação complicada. Então, evitar ir dessa forma. Em algumas situações, a gente gostaria que as pessoas usassem máscara, mas, gente, vamos falar a verdade, tudo isso é muito legal a gente falar, mas está faltando esse produto no mercado. Então, como é que a gente vai falar para as pessoas que elas vão a gente vai orientar o uso da máscara, se a gente não tem nem isso para adquirir? Então, eu acho que a gente tem que ter claro assim, tem álcool gel? Excelente. Tem o álcool a 70 no líquido, faz o mesmo papel do álcool gel, a única diferença é que ele vai ressecar um pouco mais a mão, mas ele faz essa diferença, ele serve muito bem para a gente limpar superfícies. O uso da máscara seria uma alternativa para algumas situações de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que precisa, de fato, ela tem uma urgência que ela tem que se deslocar daqui até ali, ela é uma pessoa de risco, então ela deveria colocar, assim, a máscara, porque ela se expõe menos, né? Mas, infelizmente, é uma realidade, a gente não está tendo isso. Então, se a gente tiver a noção dessa higiene básica, tá bom. Chegando em casa, então você teve que sair, seja você um profissional que está trabalhando na área da saúde, ou uma saída qualquer que você fez e que você teve contato em lugares onde outras pessoas estão frequentando. Então, mesmo que você não tenha conversado com alguma pessoa, você provavelmente encostou em alguma superfície, você encostou em coisas que poderão estar contaminadas. E a sua mão já encostou na sua roupa, você colocou a mão na chave, que depois encostou na tua roupa, enfim. Então, a orientação que a gente tem dado, saiu de casa, a hora que chegar na porta de casa, tira tudo, tira toda aquela roupa, a primeira coisa que você faz, você deixa tudo ali, você entrou para dentro de casa, ali na porta, você tira toda essa roupa, tira o seu sapato, e vai tomar um banho. Aí, depois você volta e começa a organizar e ver o que você vai fazer com as coisas. Mas é fundamental lembrar que quando você sai para um ambiente que nós estamos falando de ambiente contaminado e potencialmente contaminado, o importante é que quando você volte para casa, você se desfaça de tudo isso. Então, tirar a roupa, e aí é lavar aquela roupa, não é reaproveitar aquela roupa de novo. Então, é uma situação difícil, mas é a realidade, senão a gente não faz esse isolamento ter o sentido que ele precisa ter. Então, seriam essas medidas a princípio. Doutora, são medidas, né, alguns detalhes, né? Essa do álcool, de lavar as mãos a todo momento, quer dizer, são hábitos que nós não temos sempre. Agora, a nossa preocupação, principalmente, é em relação às comunidades mais carentes. Acho que a senhora tocou num ponto, quer dizer, essa falta de acesso. Em Piracicaba, inclusive, doutora, nós sabemos que um pouco antes da pandemia, muitos bairros ficavam
rotineiramente sem água. Como você pensar uma situação de falta de água, né, de abandono, se você precisa de higiene pessoal de maneira mais intensa, né? E uma outra questão importante, e aí essa iniciativa depende muito do poder público, que é um grande centro, um grande quartel-general, na expressão utilizada pelo José Machado, que nós pudéssemos ali ter uma referência, de onde eu encontro álcool gel, né? Porque não é só a questão de faltar no mercado, é aquela população que nem sequer tem dinheiro para comprar, né? Vamos chamar o Vanderlei. Vanderlei, o Vanderlei Garcia tem nos ajudado, né, fazendo jornalismo, trazendo informações. Vanderlei. Então, a gente estava falando de Piracicaba, mas eu queria trazer algumas informações hoje a respeito da situação do coronavírus no mundo, né? A gente tem algumas notícias aqui de hoje que são bastante preocupantes. O número de mortos na Itália já passa dos 10 mil, né? 10 mil pessoas que morreram na Itália por conta do coronavírus, e lá uma pandemia praticamente esse mês, né? A epidemia foi praticamente esse mês. Quer dizer, um número de mortes que deixa o país todo em uma situação muito ruim, porque todo mundo conhece alguém que morreu, todo mundo tem um parente que foi vítima dessa doença, né? Principalmente em algumas regiões onde são mais afetadas. E não é só lá, na Espanha, onde o número de mortos também está avançando bastante, a gente tem mais de 5 mil mortos na Espanha, né? Esse número também chegou hoje, né? A gente tem aqui um gráfico, só um minutinho, que eu estou procurando ele aqui, que não estou conseguindo localizar. Aqui, um gráfico do país, acho que vocês estão vendo, né? Esse gráfico traz as curvas de crescimento da epidemia do coronavírus, mas não é aqui sempre no mesmo dia. Eles consideram como o dia zero é aquele dia onde que você já teve o registro de 20 casos de coronavírus naquele país, então que é esse dia aqui, né, que ele considera zero dia. E o gráfico vem até o andamento aqui de 14 dias depois disso, né, que é o que nós estamos aqui no Brasil, já com um total de 3.400 casos, hoje já chegou a 3.900, com quase 4 mil casos. É um número bastante elevado de casos, né, e quando a gente vê aqui também, os dados do Chile também são bastante preocupantes, Equador, né, Colômbia, Peru, ou seja, aquilo que estava uma epidemia na Europa, agora é uma epidemia que se instala, de fato, aqui no Brasil, né, na América do Sul. Que cuidados, que experiência que a gente pode ter, já que houve os casos da China, né, os casos na Europa, e agora a gente está, de certa forma, atrasados, como que a gente pode usar isso como ganho para a gente? A gente vai ter que se reinventar. Nós vamos ter que aprender assim, todo mundo, todas as equipes que trabalham diretamente com essa pandemia, elas estão se reinventando e tentando descobrir opções e soluções, sejam medicamentosas, sejam com ações, quer dizer, o que é melhor, o que não é melhor. Então, a gente está verificando que a gente vai ter que fazer um reaprendizado, nós vamos ter que reinventar, os nossos modelos estão mostrando que a gente vai ser uma experiência interessante, o depois de tudo isso, né, porque vai aparecer, vão ficar muito evidentes todas as nossas falhas, muitas que a gente já conhece, que nós temos em relação à saúde no Brasil, são gravíssimas, elas vão ficar extremamente escancaradas, né, todos vão poder confrontar e ver essa realidade nossa que é extremamente triste. Dizia aí o professor Adelino, as comunidades que não têm acesso à água, a sabonete, então tem problema de saneamento, nós temos isso aqui também na nossa cidade, então essas realidades, elas não são tão longe da gente assim, elas estão muito próximas aqui, e isso vai agora realmente escancarar uma situação de precariedade total na área da saúde que a gente tem, e nós vamos ter que reinventar e reavaliar e ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente precisa melhorar e o que a gente vai ter que discutir em termos de saúde pública. Então, se a gente estava com aquela ideia
há um pouquinho de tempo atrás, de que a gente ia enxugar tudo, e vamos fazer cortes na saúde, vamos fazer um enxugamento, e vamos tentar reduzir esse SUS, esse sistema que a gente tem, que ainda que com todas as falhas a gente tem isso, né? A gente está vendo a situação lá dos Estados Unidos, veja só, nos Estados Unidos a gente tem um número, eles já bateram os 100 mil casos, né? E eles já estão lá com quase 2 mil mortes, então eles estão bastante acelerados em relação a isso, e agora o governo também está fazendo uma tentativa de reconhecer que vai precisar disponibilizar uma ajuda para as pessoas. Eles não têm o mesmo sistema de saúde que a gente tem, capengando, mas nem isso eles têm, então eles vão ter que se mobilizar para uma ajuda. Então, de um modo geral, a sociedade vai ter que repensar, a sociedade vai ter que se reorganizar, os governos e tudo mais, e cabe agora, a sociedade tem essa obrigação de pressionar e dizer, olha, o que deu certo, o que deu errado. A gente precisa ter ações, porque da forma como já era sabidamente ruim, agora o que nós estamos tendo de escancarar tudo isso. Com esses números que você mostrou e com a velocidade com que a gente está vendo que a nossa contaminação está acontecendo aqui no Brasil, os casos que estão vindo cada vez mais acelerados, e a tendência é que isso vá agora numa progressão geométrica, ele vai se aumentando, então a gente, logo, talvez num tempo menor, a gente bate aí a Espanha, que está perdendo só para os Estados Unidos, mas tem esse caso todo crescente, eles estão sem controle de tudo. Então, a ideia que a gente tinha inicialmente, né, voltando no que a gente falou inicialmente do isolamento, é um pouco para a gente ganhar tempo para saber o que a gente pode fazer, porque a gente também tem coisas acontecendo, existem coisas acontecendo no mundo, em termos de pesquisa, de análise de casos, de estudo de drogas e tudo mais, acontecendo, sendo verificadas para ver se a gente vai poder usar, se a gente vai poder fazer, se realmente vai dar resultado. Então, assim, isso depende de um tempo para que as coisas aconteçam. A gente não consegue, olha, isso é bom, todo mundo sai e faz isso, não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente que está um pouquinho mais para baixo dos outros países tem, teoricamente, a vantagem de poder ter esse olhar e tentar ver como é que a gente vai aprender com eles e ter alguma ação para isso. Mas é fundamental, a gente precisa ter uma ação agora governamental, a gente precisa requestionar isso, quer dizer, qual o papel do Estado, né? Que Estado que nós queremos nesse país, qual o papel dele em relação a todas essas questões, porque nós temos uma população imensa desassistida, com a ideia de que cada vez, isso vai ficar realmente muito escancarado agora, vai ser, a gente já sabia, mas isso era tudo muito, né, a gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar, e agora a gente vai ter uma situação terrivelmente escancarada, então, nós temos pessoas absolutamente vulneráveis, comunidades vulneráveis, cidades inteiras, bairros, estados, e como é que a gente vai lidar com isso depois? Então, quando a gente sair dessa crise, a gente vai sair muito machucado, muito mal, mas a gente vai aprender muito. E quando a gente sair, a gente vai ter que rediscutir. E agora? O que a gente faz? Como a gente vai viver? Como é que a nossa sociedade quer viver daqui para frente? Porque quais são as ações que nós estamos fazendo para assistir essas pessoas que precisam muito, e que nesse momento vão ser as pessoas que vão sofrer mais, por total desassistência e condições básicas de tudo, né? Doutora Poliana, acho que a sua análise é muito importante, essa questão de repensar o modelo de sociedade que nós estávamos numa direção de construção, não é? Ontem, nós tivemos uma ação judicial que bloqueou, inclusive, a campanha que o governo ia fazer para desmobilizar a população em relação ao isolamento. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E quando a senhora toca na importância, na centralidade de um sistema único de saúde que estava sendo desmontado, né, por políticas, por essa política que a gente chama de neoliberal, a gente discutiu aqui, de uma certa maneira, no encontro com o Márcio Postma, e sempre falamos disso, esse desmonte do Estado. Mas eu queria fazer uma questão, doutora, que apareceu aqui, o José Machado, ex-prefeito, ele tem, então, colocado essa visão
ele tem defendido que o município precisa ter um comitê central para pensar, para gerenciar, para direcionar, para orientar. E, na verdade, quando nós vamos pensar nessas propostas, esse comitê central e depois com ações setoriais, né? Usando, inclusive, os aparelhos públicos, as escolas. Nós estamos pensando num cenário bastante grave, no qual nós vamos ter ausência, né, carência de leitos, carência, inclusive, já colocou aqui, não só desses de máscara, de luva, de álcool gel, mas carência, que é o mais grave, quando alguém já está doente, né, de como essa pessoa vai ser atendida, que é aquilo que a gente chama de estrangulamento do sistema de saúde, né, esgotamento, inclusive. Aliás, tem uma coisa interessante, o Instituto Federal de São Paulo, o campus de Piracicaba, o campus de Capivari, começou a usar um pouco a sua impressora 3D, né? O Instituto aqui de Capivari já está fazendo isso, para produção de máscara, para produção, inclusive, daquele aparelho respiratório, né? Nos falta material, mas o Instituto tem lá os instrumentos, e eu acho que essa é uma ação importante que depois eu preciso voltar nela. Mas antes eu queria perguntar objetivamente, o que a senhora acha dessa proposta de um comitê central, na expressão do ex-prefeito? Ele usou a expressão um grande quartel-general. A senhora acha que é por aí essa centralização de ações para irradiar, né, possibilidades de atuação setorial? Eu acho que a ideia ela é interessante, ela é boa, e se for colocado que, de repente, a gente pensando que quando você cria um comitê, e esse comitê está fora da máquina, fora da estrutura administrativa, ela consegue, esse comitê tem condições de enxergar um pouco melhor quais são as falhas, onde precisa agir e mobilizar a sociedade de uma forma diferente do que a ação específica de quem está na administração naquele momento. Então, a ideia de você ter um comitê para fazer essa coisa para fora, para a sociedade, ela dá um olhar um pouquinho de fora, de quem está de fora, e aí é muito interessante, porque é um olhar que pode ajudar, é um olhar que não só faz a crítica, mas que fala, olha, aqui a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Então, sempre ajuda. É uma ação necessária, é uma mobilização necessária agora para a sociedade, porque precisamos ter ação para isso, a gente precisa ter alguma ação para esse enfrentamento, porque só a estrutura, como ela está posta, não adianta, e a máquina, nesse momento lá, né, no município de saúde, ela está totalmente voltada agora para fazer o quê? Para aquele atendimento ali. Então, as pessoas estão chegando e estão atendendo, chegando e atendendo, e já não existe mais, é difícil fazer esse olhar de fora, as pessoas estão ali precisando atender e resolver. E quem que está fazendo esse olhar de fora? Precisa ter essas pessoas que possam ajudar com outras ideias, indo buscar coisas e alternativas, materiais, enfim. Agora é uma ajuda prática mesmo, agora deveria ter, a função desse comitê deveria ser de fazer uma ajuda prática no sentido de organizar. É um estado de caos em que você cria equipes e as equipes se organizam e todo mundo ajuda e todo mundo participa. Eu acho que essa seria a ideia, não só para a gente discutir, né? Eu acho que a discussão ela é importante, mas vai ter um momento que a gente precisa sair da discussão e dizer, tá, e o que a gente vai fazer na prática? O que está precisando ser feito agora, aqui na nossa cidade? O que a gente precisa fazer agora? E aí, a gente ter esse olhar de fora seria uma alternativa bastante interessante. Doutora Poliana, uma questão que eu queria trazer aqui, que é uma percepção, uma grande preocupação. Ao longo dessa semana, eu conversei via telefone com várias lideranças comunitárias, né? E de vários bairros, regiões aqui de Piracicaba. E é impressionante, ao mesmo tempo assustador, constatar que essas lideranças, presidentes de centros comunitários, não estão sendo acionados como difusores de informação. A gente tem defendido aqui que os centros comunitários, todos os aparelhos públicos, inclusive ontem, com o padre Kleber, falamos das estruturas das igrejas.
como suporte local, né? Ali dentro da comunidade, como lugar para você buscar informação, receber medicamentos, ter acesso àquilo que é necessário, o sabonete, o gel, o álcool gel. Quer dizer, nós temos percebido que essa grande estrutura pública ainda não foi, e isso nos assusta, porque achamos que é tarde, né? Ainda não foi devidamente equacionada e convocada para essa grande guerra. E a minha pergunta, antes de passar, vou chamar novamente o jornalista Vanderlei Garcia, mas a minha pergunta é, e os médicos? Eu sei que a senhora não tem uma atuação direta na rede pública de Piracicaba, mas os médicos da cidade, eles têm sido inseridos nesse debate? Existe algum instrumento, alguma rede de WhatsApp para equacionar, olha, como é que você pode ajudar? É uma pergunta direta. A senhora foi contactada já? Não. Na verdade, fui. Na verdade, a gente está sendo contactado por colegas médicos que trabalham no front, que estão lá sentindo a dificuldade do que está acontecendo agora, nesse momento, dentro do atendimento, e a gente está recebendo apelo, né? Depois eu vou usar aí os canais que a gente tem nos grupos de WhatsApp para a gente divulgar o que eles estão precisando. Eles estão precisando de doação de materiais para segurança do atendimento. Por quê? Porque se aquele pouco número de profissionais que tem ali não tem condição de ter uma proteção mínima para o atendimento, a hora que esse profissional sair dali, porque ele também é um contaminado, não sobra ninguém para atender. Então, estão precisando de material básico, assim, para atendimento da população mesmo. Então, tem um apelo para empresários, né? A gente já recebeu isso para repassar para empresários que possam fazer doação de materiais para que se criem, para que se façam aqueles equipamentos de proteção, as viseiras, as máscaras, né? Importantíssimo isso. Então, a gente já tem, sim, um contato assim. Então, os médicos que estão... Essas coisas estão chegando para a gente através de grupos de WhatsApp, de colegas que estão lá no front, isso fazendo essas solicitações para a gente. Então, é desse jeito. E a gente, na questão da saúde suplementar, a gente já trabalha com o paciente que faz uso de plano de saúde, na saúde suplementar, os médicos, a gente também ficou um pouco assim, meio que no ar, a gente entendeu a questão técnica dessa orientação da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, e a gente encampou essas recomendações, mas houve para a gente quase que um apelo indireto de, olha, quem trabalha com alguma área que possa ter alguma emergência nesse momento, emergência, coisas não muito graves, mas que possam tirar o paciente do hospital nesse momento, por favor, façam, né? Então, por essa razão, a gente vê muitos colegas aí fazendo atendimentos em consultórios, justamente para poder tirar essa população. As pessoas continuam adoecendo, elas continuam com problemas de saúde, não existe saúde. Existe tudo o que tinha antes, as doenças crônicas, os medicamentos que precisam ser controlados e bem dosados, enfim, todo o sistema tinha que continuar andando. Então, está havendo esse apelo para que esses médicos continuem fazendo esse tipo de atendimento, para que a gente consiga bloquear o número de casos que apareçam no hospital que sejam desnecessários nesse momento, perto do que se vive lá dentro, com relação ao atendimento dos casos do coronavírus. Bom, eu vou mostrar mais uma notícia aqui do UOL. Hoje, apontou que quase metade dos casos graves, né, de coronavírus estão atingindo pessoas com menos de 60 anos. E é curioso, porque o que se diz é que o coronavírus acomete mais gravemente as pessoas mais idosas. E aí está todo mundo preocupado muito mais com os idosos, com os pais, os avós, né? Mas parece que há uma população que é suscetível de uma gravidade maior, inclusive de morte. A gente tem exemplos de pessoas mais jovens que morreram vítimas do coronavírus. E aí, assim, o cuidado deve ser realmente de todos, ou o que as pessoas mais jovens devem fazer como cuidado nesse momento? Provavelmente a gente vai ver uma situação um pouco diferente aqui no Brasil, justamente porque o nosso país tem características diferentes. Então, nós não temos, assim, embora o nosso país esteja envelhecendo devagar,
ele não é um país que a gente pode se comparar, por exemplo, a uma Itália, onde a população de idosos é muito maior. Então, provavelmente, a gente sabe que o idoso ele é uma pessoa que tem um risco maior, mas ele não é o único que tem o risco. Né? A gente vai começar, provavelmente, a aprender e a ver um desenrolar um pouco diferente em relação a pessoas de outra faixa etária, porque o nosso Brasil tem uma característica diferente. Então, nós não estamos imunes a isso. Então, não podemos esquecer que as pessoas também na faixa entre 40 e 50, 40 e 60, como foi colocado aí, que também podem apresentar comorbidades, ou seja, eles também podem ter diabetes, hipertensão, podem ter algum problema de saúde, algum problema no sistema imunológico, alguma doença que afete o sistema imunológico, os pacientes oncológicos que estão tratando de algum tipo de câncer, e essa faixa etária também tem muito, a gente vê muito essas comorbidades, essas doenças nessa faixa etária. Então, sim, a gente também vai ver um desenrolar da pandemia nessa faixa etária aqui também, porque essas pessoas também são as pessoas que têm aqui no Brasil essas doenças. Isso não é exclusivo da pessoa idosa, né? A gente tem, infelizmente, os dados mostram coisas ruins. A gente tem no Brasil um índice de obesidade muito grande, um índice de diabetes muito grande. A gente tem uma porcentagem de diabéticos e hipertensos no Brasil altíssimo, altíssimo. Né? E isso daí vai fazer com que essas pessoas, agora de uma outra faixa etária, também sejam acometidos, tenham mais vulnerabilidade para isso. Então, a gente vai desenhar uma coisa um pouco, provavelmente, diferente do que a gente viu nos outros países, né? E só uma palavrinha do que você tinha comentado anteriormente, Adelino, realmente é muito triste a gente pensar que a gente tendo uma administração, todo um aparato, todo um sistema em que a gente pode usá-lo para a gente rapidamente mobilizar a sociedade e dar orientação para que a gente não fique tão perdido, a gente veja que não foi feito nenhum tipo de contato, pelo menos é o que está se mostrando, para os agentes comunitários, para os líderes comunitários, no sentido de organização desses bairros e dessas comunidades. É uma pena, porque o poder público tem essa possibilidade, para ele é fácil fazer isso, é rápido, e a gente fica se perguntando, por que não fez isso? Por que não é interessante fazer isso? E aí as pessoas ficam mais perdidas, aí tem aquela sensação do descaso, então, é triste, a gente tem que aprender com esses erros, a gente tem que aprender e dizer, gente, a gente não pode cometer esses erros novamente, a gente não pode usar o poder público dessa forma e que não seja a favor das pessoas, né? Nesse momento o que conta são as pessoas. E a gente nunca está usando toda a estrutura que a gente tem em benefício das pessoas. Estamos usando em benefício do quê? De quem? Né? Então, é uma pergunta que a gente vai ter que fazer sempre. Que sociedade que a gente quer ser? A gente vai ter que se perguntar isso, não teve chance melhor nessa pandemia para a gente fazer esse questionamento, tá? Doutora Poliana, eu acho que a sua participação é maravilhosa. Eu fiquei pensando aqui, não é, que teríamos tanta coisa ainda a dizer. Estamos numa situação de guerra. É necessário que a população se dê conta e, principalmente, que o poder público, o gestor municipal, se a gente for subindo, né, o gestor estadual, o presidente da República, tome a consciência da importância, nesse momento, de uma liderança forte. Queria dizer mais uma coisa, que nós estamos num período um pré-período eleitoral, mas não é nossa intenção, de forma alguma, fazer desse espaço um espaço de militância partidária. Nesse momento, nós somos chamados, todos os partidos políticos, a senhora colocou aqui esse apelo, depois eu quero que a senhora coloque os contatos, né? Mas o empresariado de Piracicaba, é preciso que as igrejas, todas elas, Igreja Católica, os terreiros de matriz africana, as religiões em geral, se coloquem a serviço do enfrentamento dessa grave pandemia. Nós temos uma população em Piracicaba de quase 400 mil pessoas. Nós precisamos proteger essa população. E, nesse momento, não há discurso partidário. Né? Por isso que esse apelo
essa leitura de que chamar os ex-prefeitos que têm uma visão da cidade, chamar os médicos, né? Eu diria que é imprescindível essa lista de médicos. Nós temos aqui muitos médicos formados na cidade, atuantes, outros aposentados, mas que podem ajudar a pensar e a implementar medidas, né? Porque eu também acho que a fase de ficar elucubrando e discutindo, ela se foi. Agora nós precisamos implementar as medidas de enfrentamento. Esse é um ponto muito sério, né? Eu vou passar uma pergunta, doutora, e aí a gente já vai encerrando, passo para a senhora, se a senhora achar que é possível. O Anselmo, ele coloca o seguinte, normalmente, quantos dias os sintomas aparecem, né? Porque há uma discussão, são 8 dias, são 14, e aí eu gostaria, depois dessa pergunta, que a senhora fizesse as considerações finais, nos colocasse os dados aí desse grupo de médicos que tem se mobilizado, como é que a gente pode ajudar também. Normalmente, esses sintomas eles vão aparecer entre 2 e 7 dias, né, do contato, e a gente precisa tomar cuidado quando a gente tem o vírus, a exposição depois, para você ser um transmissor. Se falou muito em 15 dias, que é o que se fechou na Europa, e a China, que teve um cuidado um pouco maior, achou que deveria esperar até 28 dias para que observaram que tinham alguns casos que eram reincidentes depois desses 15 dias. Então, eles colocaram, quando detectava realmente a presença do vírus, aí essa pessoa era isolada até 28 dias lá na China, e 15 dias era o que estava acontecendo na Europa. Mas os sintomas, eles podem já aparecer do contato de 2, 3 dias até mais ou menos 7, 8 dias. Alguns casos um pouco mais, outro menos, mas a média seria mais ou menos essa. Então, já com 2, com 3 dias, a gente já poderia ter algum sintoma da exposição, mas tem uma variação aí de até uma semana. Muito bem. Poliana, você comentou, doutora, sobre esse grupo, tem algum contato que tenha precisando de ajuda? Quer falar um pouquinho mais? Essa iniciativa de alguns médicos? Eu vou passar depois aí para que a gente possa abrir para alguns grupos aí, porque eu recebi isso hoje à tarde, né? Eu recebi aqui hoje à tarde de um apelo de uma pessoa que trabalha lá no front mesmo, e ela está fazendo um apelo, vamos achar, ver rapidamente, só para a gente. Eles fazem uma assim: podemos mais que aplaudir, ajude o IFCP a escalar a produção de sanitizantes e EPIs. Todos os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo estão de prontidão para fabricar e doar itens de segurança para os profissionais de saúde. A sua empresa fornece esses itens, então nós estamos buscando empresas que, por acaso, trabalhem com esses itens para outras coisas, que possam, nesse momento, fazer alguma doação para a frente. Mas eu vou passar depois alguma coisa, um contato mais certo, para que as pessoas possam, quem puder falar, olha, eu conheço uma pessoa que pode fazer isso, ou pedir para uma outra, um empresário, alguém que aí tem uma empresa que trabalha com essas coisas, que vai ser de grande utilidade agora. Vanderlei, você quer falar? Não, queria só agradecer a participação, doutora Poliana, acho que foi muito rico, foi muito esclarecedor. As pessoas estão precisando de informação e de informação de qualidade, né? Acho que isso é fundamental para a gente. Então, queria agradecer bastante sua participação aqui, agradecer a professora Adelino pela participação, e estaremos aí de novo nos próximos dias. Eu agradeço, de uma forma muito sentida, muito afetuosa, a presença e a disponibilidade da doutora Poliana. Agradeço ao jornalista Vanderlei, que tem nos dado toda essa assessoria. E eu queria terminar com esse chamamento da doutora Poliana. Eu já tinha falado do Instituto Federal, né? Eu sou professor no Instituto Federal. O Instituto Federal tem uma estrutura técnica, nós temos lá impressora 3D. Eu vou convidar o diretor do Instituto Federal, da área técnica, inclusive, para estar conosco, para explicar como é que tem sido a utilização de todas as máquinas e como é que se daria esse processo de doação
que a doutora Poliana já chamou a atenção aqui. Eu queria dizer mais uma questão, e já encerrando, né, eu sei que o nosso tempo, acabamos ficando, né, o tempo avançou bastante, que é justamente que em Piracicaba tem acontecido muitas iniciativas que nós entendemos como fundamentais, mas ainda isoladas, fragmentadas, né? Iniciativas de comunidades, de pessoas, fazendo o movimento de cesta básica, de esclarecimento. Por isso, a importância de um comitê central que consiga equacionar, direcionar e dar um volume para que essas iniciativas esparsas, elas sejam, de fato, que elas alcancem a população e que elas não fiquem isoladas, né? Então, nosso apelo, dentro das nossas limitações, também me coloco à disposição. Vamos trazer a equipe do Instituto Federal para falar desse projeto, mas o nosso apelo é que o poder público, de fato, avance na compreensão que estamos numa fase, num processo de guerra, e que nós precisamos equacionar as forças, direcionar, né? É preciso que todas essas ações isoladas, há muitos gestos de solidariedade, mas que eles sejam contemplados num grande movimento e ordenados. Eu queria também convidar todos os telespectadores, convido a doutora Poliana, para amanhã estar conosco. Nós vamos ter um encontro, um diálogo com a deputada estadual, a professora Bebel, e a professora Bebel, que tem atuado de uma maneira bastante incisiva e consistente na Câmara, né, na Lesp, ela vai nos ajudar a pensar a partir do Poder Legislativo e, principalmente, a partir da educação. Então, amanhã, às 19 horas, estaremos com a professora Bebel. Eu me despeço de todos os nossos internautas, agradeço imensamente, mais uma vez, a doutora Poliana, já quero estender, né, fazer aqui ao vivo o convite para que ela esteja outras vezes, o tema da saúde não se esgota, né? E amanhã estaremos juntos. Uma boa noite a vocês, não é? E vamos aí nos esforçar nessa perspectiva do isolamento social e na perspectiva de construirmos em Piracicaba um grande comitê de gerenciamento e enfrentamento dessa grave crise.